Bom, vamos lá, meus amigos, dando continuidade ao que eu já havia dito com relação a essa breve revisão do que já vimos em sala de aula. A gente começa aqui o 218B, já fugindo da estrutura do lenocínio. Esses dois próximos dispositivos não se referem ao lenocínio que havíamos iniciado nos tipos anteriores. Esse, em particular, ele trabalha uma questão que levanta muitas dúvidas na população. É o fato do Estado brasileiro vir a reprimir o ato de prostituição. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. O Estado brasileiro ele não reprime a prostituição, mas ele cerca a prostituição de barreiras para que ela não seja motivo de uma exploração sexual. Então veja, a prostituição em si ela tem que ser escolha particular dos cidadãos, né? E o Estado ele vai impor limites, impor barreiras cercando a prostituição para que ela não seja motivo da exploração sexual. Esse dispositivo é um crime cuja classificação é material. Então alguém tem que submeter, induzir ou atrair outrem à prostituição ou a outra forma de exploração sexual, da mesma maneira que alguém tem que facilitar a prostituição ou impedir ou dificultar que alguém, estando se prostituindo, queira dela sair. Então são as barreiras que a gente viu em sala de aula ainda estamos a revisar o que já vimos presencialmente, nesses blocozinhos de revisão que eu vou disponibilizar para você no Blackboard, né? E aí eu falava para vocês que existem outros dispositivos nesse artigo, outros fragmentos nesse artigo que trazem outras informações para a gente. Eu estou aqui analisando o nosso material, o material que eu coloquei para vocês no virtual, que eu passei para vocês, para que a gente converse sobre os crimes, né? Aí aqui no parágrafo primeiro, a gente vê a iniciativa do legislador, além da pena combinada de 4 a 10 anos do CAPT, o legislador incrementar a punição, a sanção penal, a pena de multa, quando em volta dessas atuações o juiz perceber que houve uma busca de vantagem econômica. Então, se há uma busca de vantagem econômica como elemento subjetivo do tipo, além de realizar o crime, o sujeito ativo busca uma vantagem econômica, ele agrega a pena de prisão prevista de forma combinada, em abstrato, nos termos da lei, o cálculo da pena de multa. Aí eu lembro a vocês que a pena de multa é calculada através do índice de dias-multa, né, que vai de 10 a 360 dias-multa, e aí o juiz, ao calcular, tem que dizer quanto vale um dia-multa, e aí ele calcula exatamente a quantidade monetária que representará essa sanção penal, que tem por finalidade atingir o patrimônio da vítima. Recebeu algumas modificações agora com o pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, que nós temos aí de forma bem interessante a analisar para nos atualizarmos com as alterações legislativas, né? Então, hoje a pena de multa, o legislador resgatou o caráter criminal da pena de multa, porque de início a multa não paga era cobrada através de uma execução fiscal, e aí o legislador percebeu que havia essa desvirtuação da pena de multa, e aí com a reforma do pacote ela dá 90 dias ao Ministério Público para executar essa multa numa vara da execução penal. Aí, bom, se passados 90 dias sem essa iniciativa, voltamos ao que tínhamos antes, confeccionado um título da dívida pública como requisito apropriado a se protocolar uma ação civil, que é a ação de execução fiscal numa vara da Fazenda Pública, ou estadual ou federal, né? Então, veja, esse primeiro parágrafo traz essa informação. O segundo parágrafo é o que se chama de tipo referido, porque ele vai estender a ideia do CAPT, agregando uma punição àquele que pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18, maior de 14, na situação descrita no CAPT. Então, se alguém já está se prostituindo ou está sob exploração sexual e vai alguém aí e pratica com ela o ato sexual de maneira geral, entra na punição do CAPT, como primeira menção nesse parágrafo segundo, que é um tipo referido, tá?
também é um tipo referido à figura da punição do proprietário, gerente ou responsável pelo local. E aí nós temos no parágrafo 3º, excepcionalmente, um efeito específico da condenação, muito questionado no que se refere a ser uma hipótese de pena de morte de uma pessoa jurídica, que é a cassação de licença de localização e de funcionamento desse estabelecimento, nessas condições. E aí vimos isso em sala de aula. Em sequência, vimos o 218C, que junto com o 216B, ele é o que se chama de dispositivo a combater o que a doutrina chama de pornografia de revanche. E aí, se eu falava para vocês no outro título do ato de registrar, esse em sequência, fechando uma sequência de atos próprios da pornografia de revanche, é o ato de disponibilizar, de divulgar, né? Se o primeiro falava de um registro sobre 4 verbos, esse também sobre uma quantidade variada de verbos vai falar, a grosso modo, da divulgação, óbvio, sem o consentimento da vítima. O registro sem o consentimento da vítima e a divulgação sem o consentimento da vítima. Vimos isso em sala de aula também, certo? E aí, em meio a esse dispositivo, a gente conversava sobre uma causa de aumento de pena, e aí eu aproveito sempre para fazer a revisão, já que tenho por mim que o estudo da parte especial é uma grande revisão da parte geral. Eu tenho que revisar com vocês que essa causa de aumento de pena ela deve ser ponderada pelo juiz na terceira fase do sistema trifásico de Nelson-Hungria, ou sistema Nelson-Hungria de cálculo de pena. Então, o juiz ele vai ter um parâmetro fracionário para, analisando o caso concreto, escolher na terceira fase a quantidade de aumento de pena que o sujeito ativo merecerá por ter tipificado esse dispositivo, né? Então, aqui nós temos a menção do agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou de humilhação, fechando a ideia exatamente do pornografia de revanche. Logo em seguida, no parágrafo 2º, o legislador colocou em 2018 já uma exclusão de ilicitude, e aí a gente lembra que as causas de exclusão de ilicitude estão lá no 23 ao 25 do seu Código Penal parte geral. Elas excluem o fato ilícito como segundo elemento do crime e, de regra, elas são legais, podendo ser também supralegais, mas concentradas, na maioria dos casos, do 23 ao 25. Essa é uma exceção, onde nós encontramos aqui nesse dispositivo, no parágrafo 2º, a menção de que não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural, acadêmica, ou com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, certo? Então, vimos isso também em sala de aula. E aí a gente entra para fechar esse módulo e já entrar exatamente nas situações em que não vimos presencialmente, e aí eu vou um pouco mais devagar, porque aí iniciaremos uma continuação do semestre. A gente fechou com as disposições gerais que oferecem para a gente a regra da ação penal pública incondicionada, oferece para a gente, num primeiro momento, com relação a todos esses crimes que estão no capítulo 1 e 2 que vimos, né, com relação, no inciso 1, ao concurso de pessoas para a sua realização, né, concurso de pessoas. Vimos que também faz parte desse dispositivo das disposições gerais o aumento de metade da pena, se nesses 2 capítulos, na verdade 3, né? Nós vimos o capítulo 1, capítulo 1A e o capítulo 2, mas desses capítulos que nós vimos anteriormente, o fato acontecer com a percepção que há uma relação de parentesco em linha reta ou por afinidade entre os envolvidos. E em sequência, vimos uma inovação de 2018 pela 13718, na verdade 2 inovações que aumentam a pena de 1/3 até 2/3, quando nós temos para o estupro, o chamado estupro coletivo, né, e o estupro corretivo do comportamento social ou sexual da vítima. Então, conversando sobre isso, a gente fecha essa primeira parte revisando o que já havíamos conversado
em sala de aula de forma presencial. Então, até já com as outras informações sobre os crimes contra a dignidade sexual.